Shalom, hoje nós queremos falar sobre o tema espinho na carne. Isso tem a ver com o apóstolo Paulo, obviamente é ele que trata desse tema, porque foi a experiência que ele viveu e compartilha na sua segunda carta escrita aos Coríntios. Paulo era uma pessoa comum, era um homem comum. Embora ele tivesse uma certa relevância no meio do seu povo, fosse um homem erudito, conhecedor da lei, alguém realmente influente e que tinha poder, inclusive, para prender e matar cristãos. Mas ele era uma pessoa comum, ele não tinha superpoderes. A grande questão é que Paulo teve uma experiência com Jesus no caminho de Damasco e, a partir daquele momento, a vida de Paulo foi transformada. E então nós encontramos um homem comum com um coração totalmente entregue ao Senhor. Se nós olharmos a sequência da vida de Paulo, nós vamos ver que lá pelo ano 56 depois de Cristo, Paulo diz assim: eu sou o menor dos apóstolos. Eu sou o menor dos apóstolos. 7 anos depois, no ano 63 depois de Cristo, ele diz assim: eu sou o menor de todos os santos. Ou seja, se num primeiro momento ele está dizendo eu sou o menor dos apóstolos, depois ele está dizendo eu sou o menor dos menores dos santos. Paulo está no processo de crescimento. Na verdade, é o processo de maturidade que deve alcançar a vida de todos nós. Então Paulo prossegue nesse andar com Deus e já lá no final da vida, ele escrevendo a sua carta a Timóteo, perto do tempo em que ele ia morrer, ia ser decapitado. Então, ele escreve a Timóteo dizendo que Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, eu sou o menor dos apóstolos, depois eu sou o menor de todos os santos, depois ele diz, eu sou o principal dos pecadores. Então, esse é um processo de crescimento na vida de Paulo, que vai levando ele, na verdade, naquela fala de João Batista, importa que ele cresça e eu diminua. Ao invés de Paulo crescer e se tornando cada vez mais famoso, exaltando a si mesmo, pelo contrário, o que ele mais evitava era defender a si mesmo, defender o próprio ministério. Então, esse processo de maturidade é, vamos dizer assim, entendido a partir do prisma da segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, lá no 12º capítulo, quando Paulo ele descreve aquela experiência extraordinária que ele teve com o Senhor, e lá nos versos de 1 a 6, ele fala que foi ao terceiro céu. Ele diz, olha, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, eu não sei como foi, mas eu sei que eu fui, que eu vi coisas indizíveis, ou seja, que não dá nem para pronunciar, não dá para falar na linguagem humana. Então ele tem uma experiência extraordinária que ele não consegue descrever. Aí depois nós podemos ler lá nos versos 7 a 10 de 2 Coríntios 12, da seguinte forma: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me alegrarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, se nós olharmos para esse texto, nós vemos que Paulo está dizendo, olha, eu tive uma experiência tão sublime que Deus permitiu um espinho na carne. Bom, há diversas interpretações para o que Paulo queria dizer com a expressão espinho na carne. Obviamente não era algo literal, era uma forma de mostrar algo que doía, que machucava, que trazia extremo desconforto para ele. Alguns advogam que o grande problema de Paulo, que o perseguiu ao longo da vida, foi um problema de visão. Então imagina o homem que escreveu praticamente metade do Novo Testamento, ele tinha um problema na vista, ele enxergava pouco. Tanto é que ele escreve
a sua carta aos Gálatas e lá no finalzinho ele diz: olhem como eu estou escrevendo para vocês com grandes letras. Então isso é sintomático. Por que escrever com grandes letras? Normalmente, Paulo escrevia suas cartas, na verdade ele ditava as suas cartas. Ele tinha aquilo que na época era chamado de amanuense, era o escriba, era o escrivão. Então ele ditava as suas cartas e então o seu auxiliar escrevia aquela carta. Mas ali em Gálatas, parece que ele teve a intenção de destacar o fato de que era ele que estava fazendo aquilo, pelo menos o final da carta sendo ele, para mostrar a importância que ele estava tendo naquela correção à igreja que estava se desviando dos princípios da graça e da fé. Então, há muitos que veem isso. A gente vê, por exemplo, em Atos, Paulo não andava sozinho, e quando ele se viu sozinho, ele ficou incomodado. Enquanto não chegou seus companheiros, ou chegaram seus companheiros, ele não ficou sossegado. Então, ele sempre estava com alguém. Agora, o que nós podemos dizer, independente do que seja especificamente o espinho na carne, para Paulo, espinho na carne, na verdade, era como um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Então, essa ideia de esbofetear é porque, esbofetear, o que é levar um bofetão? É levar um tapa no rosto. E isso é uma agressão muito humilhante para qualquer pessoa, ser agredido na face. Então, Paulo está dizendo assim: Satanás usa essa situação para me humilhar. Agora, se a gente pensar na vida de Paulo, ele viu muitos milagres. Deus o usou para que muitos milagres acontecessem. Ele viu milagres na vida de outros. No entanto, Deus permitiu que esses milagres não viessem a ele, ou seja, ele não experimentou. Então, pessoas foram tocadas, libertas, curadas através do ministério de Paulo, mas Paulo mesmo não foi curado, liberto daquilo que ele precisava ou queria tanto. Então, ele pediu ao Senhor, ele diz: 3 vezes eu pedi ao Senhor, mas o Senhor me disse: a minha graça te basta. Não se preocupe com esse espinho, a minha graça te basta. Então, Paulo, por exemplo, quando ele chegou em Filipos, teve aquela moça que tinha o espírito de adivinhação, e ela foi liberta, e Paulo foi usado para isso, mas Paulo não foi liberto. Quando Paulo chega em Listra, havia um homem coxo desde o nascimento, e esse homem foi curado. Paulo simplesmente disse: apruma-te direito sobre os pés, e o homem saltou e começou a andar. Em Troade, Eutico, o jovem, estava ouvindo a mensagem, longa mensagem de Paulo, e de repente o moço dorme e cai da janela e ele morre, e o moço é ressuscitado. Mas Paulo diz: eu estou morrendo cada dia. Ou seja, ele viu o milagre na vida de outros. É assim que muitas vezes acontece com a nossa vida. Muitas vezes nós somos usados por Deus para abençoar pessoas, mas Deus não permite que aquelas mesmas bênçãos cheguem para nós, porque Deus usa vasos imperfeitos, vasos de barro. Eu e você somos vasos de barro. Por isso, não é algo extraordinário, inexplicável, alguém ser usado por Deus, mesmo estando no meio de muitas lutas. Paulo aprendeu isso no meio da graça de Deus. Ele aprendeu o que é a bondade de Deus, ele aprendeu o que é a graça de Deus. Deus disse para ele: a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso, Paulo responde a essa fala do Senhor para com ele e diz: eu me gloriarei nas fraquezas. Não é nos pecados, é nas fraquezas, nas debilidades. Eu me gloriarei nas fraquezas, para que em mim repouse o poder de Cristo. Há um episódio no Velho Testamento que envolve o primeiro sacerdote que foi ungido por Deus, que foi Arão, o irmão de Moisés. Quando Deus mandou construir aquele tabernáculo no deserto, então Deus também instituiu o sacerdócio levítico, os filhos de Levi. E Arão era um dos filhos de Levi. E ele foi colocado como sumo sacerdote, o primeiro a ser ungido sumo sacerdote. Quando o tabernáculo já estava pronto, então Deus deu orientações para Moisés sobre como deveria proceder e como seria a consagração de Arão e dos seus filhos. Lá em Êxodo, no capítulo 40, os versos 12 a 15, a gente lê assim:
Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Vestirás Arão das vestes sagradas e o ungirás e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar os seus filhos e lhes vestirás as túnicas e os ungirás como ungiste seu pai, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. Então é interessante esse quadro, porque Arão, ele tinha que ser lavado na frente de toda a congregação. Ele não foi para um quartinho, para um banheiro, para um chuveiro. Ele foi lavado à frente de toda a congregação. Qualquer pessoa poderia estar ali e ver. Em outras palavras, Arão ficou praticamente nu. Em outras palavras, podemos dizer que as suas feridas, as suas marcas, as suas cicatrizes, os seus possíveis hematomas ficaram visíveis e qualquer um podia ver. Então, as marcas do seu corpo estavam visíveis. E quando nós pensamos nessa experiência de Arão, nós precisamos também lembrar que muitas vezes, cheios de cicatrizes, de marcas, de hematomas, nós seremos chamados a ministrar em nome do Senhor. Não em pecado, mas muitas vezes com marcas de feridas, marcas na vida. Paulo disse assim: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, a marca de Jesus. Ou seja, os sofrimentos que temos, principalmente aqueles sofrimentos que nós passamos pela nossa fidelidade para com o Senhor, porque somos fiéis, permanecemos firmes na fé. Então essas marcas, esses hematomas, esses sofrimentos, muitas vezes serão visíveis de outras pessoas. Alguns talvez vão olhar para nós e vão dizer: eu não quero que você ore por mim, eu não quero que aquela pessoa ore por mim, eu não quero que aquele pastor ore por mim. Olha só o quanto ele sofre, como se o sofrimento não fosse marca da vida nesse mundo. Mas Paulo, ele diz: olha, ainda que eu esteja cheio de marcas, ainda que eu também esteja cheio de hematomas, eu me gloriarei nessas marcas, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque no meio das minhas fraquezas, o poder de Deus, ele se manifesta. Então, quando nós olhamos para a forma como Paulo fala, na primeira carta aos Coríntios, por exemplo, lá no capítulo 2, nos versos 1 e 2, ele diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não os fiz saber com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu resolvi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Por que Paulo usa essa expressão? Ele tinha vindo de uma experiência um tanto quanto frustrante em Atenas. Se lembrarmos a história em Atos, quando Paulo chega em Atenas, ele encontra ali uma série de altares aos deuses mais variados. Mas havia um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Era uma tentativa dos habitantes de Atenas de agradar todo e qualquer Deus. Se esquecemos de algum, tem aqui um altar para o Deus que nós não conhecemos. Então Paulo usa aquela situação, aquele fato, para anunciar Jesus. Olha, esse que vocês não conhecem é aquele que eu anuncio. Só que ele é desprezado no seu discurso e muito poucas pessoas recebem aquela mensagem. Então ele sai de Atenas e depois ele vai para Corinto. Então quando ele chega em Corinto, ele muda a sua postura. Ele não quer mais usar as circunstâncias, nem o raciocínio humano, nem as coisas que as pessoas conheciam. Mas ele diz: eu decidi não confiar nas minhas fraquezas, eu decidi confiar no poder de Deus. Se hoje você passa por situações em que Satanás está querendo esbofetear você, espezinhar, apontar a sua vida, suas fraquezas, suas debilidades, para desqualificar você, saiba, se você está levando uma vida reta com Deus, se você tem procurado ser sério com Deus, porque eu não estou falando de fraqueza como pecado, mas estou falando da debilidade humana, das lutas que vivemos no mundo. Se Satanás está tentando desqualificar você, mantenha-se firme,
não se deixe esmorecer. Lembre-se, Moisés, ele viveu 40 anos no palácio e se considerava alguma coisa. Depois teve que fugir e foi para Midian. E lá ele viveu 40 anos sendo esbofeteado, porque aquilo que ele tinha de melhor no Egito, ele já não tinha mais. Virou um pastor de ovelhas. Mas foi no deserto, conduzindo um povo murmurador que reclamava todo momento. Foi exatamente nesse deserto que Moisés experimentou a glória de Deus. Ali Deus falava com ele face a face. Então, se na estação atual há uma situação na sua vida que está pior, que te entristece, lembre-se sempre de uma coisa: o melhor está por vir. Confie no Senhor. Quando o povo voltou da Babilônia, depois do exílio de 70 anos, eles choraram quando viram o lançamento dos alicerces do templo, o segundo templo. Mas ele não tinha a mesma glória do templo de Salomão. Mas aí Deus usa o profeta e lá em Amós, ou melhor, em Ageu capítulo 2, verso 9, ele vai dizer assim: a glória dessa última casa será melhor do que a primeira. A segunda casa era humilde, não tinha ouro, não tinha prata, não tinha pedras preciosas, era de madeira, era simples, mas teria maior glória do que a anterior. Ainda que hoje você olhe e veja situações que possam causar alguma preocupação e tristeza, fique firme no Senhor, porque a glória da última casa será maior do que a anterior.